Olá, amados e amadas do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito a tua vida, amém? Glória a Deus! E eu gostaria muito de falar para você nesse vídeo que vai dar tudo certo. Sim, vai dar tudo certo. Eu sei que às vezes nós vivemos situações tão desesperadoras. Às vezes nós não encontramos uma solução, olhamos para um lado, olhamos para o outro, buscamos uma solução e não encontramos a solução. Às vezes, porque nós não temos energia, força, parece que as esperanças mesmo foram embora, não é? Mas há esperança e tudo vai dar certo. Diga um amém. Isso é profético na tua vida. Deus está falando para você nesse vídeo que tudo vai dar certo, que as coisas serão mudadas. Amém? E eu estava refletindo aqui, exatamente agora, que estamos aqui recém na Semana Santa, não é? E quando a gente olha para quando Jesus ressuscitou, e a gente olha para, especialmente, para um dos episódios da ressurreição de Jesus, é quando os discípulos vão à sepultura, e especificamente o Evangelho de João, ele vai falar de Maria Madalena, que ela vai até o sepulcro e ela encontra o sepulcro aberto, a pedra removida e a ausência do corpo de Jesus. O corpo não estava lá. E algumas coisas são curiosas, e nós não temos muito tempo, infelizmente, por causa dos nossos aproximadamente 7 minutos, que na maioria das vezes a gente acaba passando dos 7 minutos, mas, assim, dentre tantas coisas interessantíssimas, que não dá para listar aqui todas elas, mas vamos ver algumas. Uma é que os anjos, havia 2 anjos lá, e Maria não reconheceu aqueles 2 anjos. Para pensar. Lá está o sepulcro vazio, os 2 anjos lá dentro, e ela não reconhece os anjos. Nós vamos ler já aqui o texto. Aí, quando ela sai do sepulcro, Jesus está ali. Ela está diante de Jesus, e ela também não reconhece Jesus. Então, no primeiro momento, o que nós temos aqui? 2 anjos não reconhecidos por Maria Madalena. E Jesus também não reconhecido por Maria Madalena. E por que Maria Madalena não reconheceu os anjos e nem Jesus? Então presta muita atenção nessa hora no que eu vou te explicar. Tem tudo a ver com o que acontece com você. Tem tudo a ver com o que às vezes acontece conosco, e é um erro que nós cometemos que nos atrapalha muito, muito, muito. Os nossos problemas, as nossas dificuldades tendem a encher a nossa cabeça, né? Ou seja, tomar a nossa alma assim, de tal maneira que a gente não consegue enxergar mais nada à nossa volta. A gente só fica enxergando o problema. Por exemplo, uma esposa que ela percebe que o casamento já não está muito legal, que o marido já está com uns comportamentos estranhos, ela já desconfia de algumas coisas, ela só fica pensando naquilo o tempo todo. Às vezes alguém fala alguma coisa com ela, ela está pensando naquilo, e ela vai puxar esse assunto o tempo todo. Só pensa naquilo, só se concentra naquilo. A pessoa tem uma dívida financeira e ela nem consegue dormir direito, porque a dívida está crescendo e a pessoa só pensa na dívida, só pensa na dívida, só pensa na dívida. Então, os nossos problemas tendem a nos preocupar de tal maneira que a gente não consegue enxergar mais nada à nossa volta. Isso é uma coisa muito natural, mas não deveria acontecer, e tome cuidado para que isso não aconteça, já que você está nesse vídeo tendo essa orientação. Eu estou te levando essa reflexão a você perceber que é isso que acontece. Então, tome cuidado para que os teus problemas, as tuas preocupações, os teus temores, o teu momento difícil não tome conta por completo da tua mente, da tua alma, das tuas emoções, porque isso vai atrapalhar você. De que maneira vai atrapalhar você? Quando nós permitimos que os nossos problemas eles tomem conta de nós, a gente não consegue achar solução. A gente não consegue encontrar as respostas. E foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Ela vai ao sepulcro na certeza de encontrar o corpo de Jesus. Então, qual era o foco de Maria Madalena? O corpo de Jesus, o Jesus morto, o Jesus ali sepultado. Esse era o foco. E ela vai pensando no caminho no corpo de Jesus. Ela vai no caminho pensando em encontrar o corpo de Jesus. O foco dela é o corpo de Jesus. De tal maneira que quando ela chega lá, encontra a sepultura aberta, violada,
e ela não vê o corpo, ela não consegue pensar em mais nada além daquilo que já estava na sua mente durante todo o trajeto. Você consegue compreender isso? Que às vezes nós nos atormentamos pelos nossos problemas porque a gente não consegue enxergar mais nada além dos nossos próprios problemas que estão na nossa cabeça. A gente não consegue enxergar um cenário diferente daquele que nós colocamos na nossa mente. Quando você coloca um cenário de problema, de destruição, de fracasso, de derrota, você não consegue enxergar mais nada além dessas coisas. Foi o que aconteceu com Maria Madalena. Ela ficou tão ficcionada no corpo de Jesus que ela não tinha olhos para outras possibilidades. Ela não tinha olhos para milagres. Ela não conseguia enxergar outra coisa que não fosse aquilo que estava tomando a sua mente. Então ela consegue, inclusive, ver dois anjos e não perceber que eram anjos. Ela se vira e vê Jesus atrás dela, mas não consegue reconhecer que era Jesus, porque ela estava atrás do Jesus morto. Então, como é que eu vou imaginar que eu vou encontrar o Jesus vivo se eu estou atrás do Jesus morto? Como que você vai encontrar a solução dos teus problemas se tudo que você enxerga é o teu problema? São os teus problemas. Como é que você vai encontrar a cura se tudo que você enxerga é a doença? Como que você vai alcançar a prosperidade se tudo que você enxerga e pensa é na miséria, nas dívidas, nas dificuldades financeiras? Então muda um pouco o teu foco, porque tudo vai dar certo, mas para que tudo dê certo, você precisa ter uma mente que enxergue as coisas dando certo. Isso é andar por fé. Isso é crer. É quando a gente consegue, apesar de tudo, enxergar a solução milagrosa. Enxergar que as coisas vão mudar. E aí Deus te dá criatividade. E aí Deus te dá respostas. E aí Deus te indica o caminho. Deus começa a mostrar para você e Deus começa a te direcionar para a solução dos problemas. O milagre mesmo, se for uma situação de milagre, o milagre vai acontecer, vai cair do céu sim, se for uma situação de milagre. Então vamos finalizar lendo esse texto. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos ler inicialmente o versículo 13, que diz assim: Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então qual era o problema? Qual era o motivo de choro? Era o corpo levado, que ela não sabia onde estava. Então o corpo de Jesus era motivo de choro de Maria, ok? Segura isso aí, tá? O 14 vai dizer: Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Como que ela vai reconhecer Jesus se o foco dela está no corpo morto? O foco dela está no corpo ensanguentado, ferido, inerte. Ah, querido, nós precisamos enxergar o milagre de Deus. Ali estava o milagre de Deus. Ali estava o Jesus ressuscitado. Ali estava a fonte de vida de Maria e ela pensando na morte. Ali estava o Jesus vivo e a fonte de vida e ela estava pensando na morte. Não pense na morte, pense na vida. Não pense na morte, no fracasso, na morte dos teus sonhos, na morte do teu casamento, na morte das tuas finanças, na morte da tua paz. Para de pensar na morte, pense na vida. Pensa naquilo que foi transformado. Pense naquilo que deixou de ser e que agora passa a ser. Enxergue o milagre de Deus na tua vida. Comece a enxergar o milagre. Comece a enxergar as coisas mudando. Comece a enxergar as coisas como serão e não como elas são agora. Jesus já estava ressuscitado, mas Maria estava concentrada no ontem, concentrada no que ela viu, no corpo inerte. Traga vida para a tua vida pela fé. Comece a enxergar o milagre. Amém? Você está entendendo isso? Então ela não reconheceu Jesus. Vamos ler aqui agora o versículo 15. Mulher, por que está chorando? A mesma coisa que os anjos perguntaram. Perguntou ele: a quem procura? Pensando ela que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus está ali falando com ela: você está chorando por quê? Você está procurando quem? Qual o teu problema?
Não, eu estou procurando o teu corpo. Eu estou procurando do corpo do Senhor. Claro, ela não usou essas expressões até porque ela não reconheceu Jesus. Mas eu falo assim só para você entender como é que aquela cena era interessante. E ela pensa que é apenas o jardineiro. E ela fala, onde que o Senhor, foi o Senhor que levou o corpo do meu Senhor Jesus? Onde você colocou o corpo dele? Eu vou lá, eu vou buscar, eu vou levar o corpo. Onde está o corpo do meu Jesus? E ela estava fissurada, ela estava ali pensando no corpo, onde está o corpo? Eu quero levar o corpo. Ao ponto de perguntar ao jardineiro, onde você colocou que eu vou lá buscar o corpo? Como assim buscar o corpo? Maria está lá andando com o corpo. Como? Como é que ela vai carregar um corpo? Às vezes a gente perde realmente a noção das coisas. A gente perde a razão, porque estamos tomados por uma emoção negativa, uma emoção destrutiva, uma emoção derrotista. E temos que mudar isso aqui, tá? Deus já está fazendo um milagre, Deus já liberou o milagre e a gente está pensando no fracasso. E isso atrapalha muito. Às vezes o milagre não se realiza, não é porque Deus não liberou, já foi liberado. O problema é que nós ainda estamos procurando o fracasso em vez de procurar o milagre que Deus já liberou. O versículo 16 para finalizarmos. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Então quando Jesus a chama pelo nome, aí sim, aí ela consegue reconhecer, ela desperta, ela acorda daquele estado que ela estava. E ela reconhece Jesus. E aí tudo muda. Tomara que o Senhor te chame pelo nome hoje. Tomara que esse vídeo ele desperte você. Para que você reconheça as realidades sendo mudadas. Para que você reconheça que o milagre já foi liberado. Para que você comece a enxergar que Deus está gerando mudança na tua vida. Que o milagre está aí em o nome de Jesus. Você pode crer nisso? Amém. Então assim seja na tua vida em o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e gere esse milagre na tua vida. Nada de enxergar os problemas. Comece a enxergar pela fé a solução, tá? Se você não for inscrito nesse canal, clique em inscrever-se. Você vai ser muito abençoado pelos vídeos aqui publicados diariamente. Para esse vídeo aí, por favor, deixa o gostei, deixa o like, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Não saia do vídeo sem deixar o like, tá? Não é vaidade, não. Nós precisamos disso para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.